Olá, tudo bem? Vou pegar uma literatura aqui na estante. Ó, peguei o meu Homero, tá? A Odisseia. Deixa eu falar uma coisa para você, né? É, Nesse mundo de hoje, esse mundo de IA, nós não podemos estar desanimar, não podemos ficar desanimados. De repente está passando suas lutas, seus problemas, né? Você tem a sua Troia para invadir, né? Que é as suas conquistas, e às vezes no meio desse processo você acaba desanimando. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um psicólogo americano, tá, de Harvard, que o nome dele é David McClelland. David McClelland. E ele estudou exatamente o comportamento humano. Só para você ter uma ideia, ele estudou a teoria da motivação das realizações. Ele estudou. E ele, nesse estudo, ele percebeu que quando a sociedade liam livros, tá, inspiradores, que tinham maior inspiração, livros bons, ele percebeu que as pessoas, elas, vamos dizer assim, prosperavam, e aquelas boas literaturas, as boas leituras que aquelas pessoas faziam, elas acabavam trazendo aquilo para o mundo real. Olha que interessante. Quanto mais você lê literatura boa, melhor para aquilo vir para o seu mundo real. E aí me arremete aqui agora à Grécia Antiga. Você sabe que o livro da Odisseia, para você ter uma ideia, 2.800, mais quase 3.000 anos antes de Cristo, esse livro ele era só citado. Ele não tinha escrita ainda. As pessoas tinham que decorar o verso e passar de geração em geração. Ele só foi ser realmente escrito no ano 800 antes de Cristo. Já pensou? Mas aí por isso que a gente vê que os gregos eles foram muito importantes na formação do Ocidente. Praticamente ele é o alicerce de toda a literatura ocidental. Ele chama de período helenístico, que era a cultura grega se expandir, né, a expansão grega. E eles acharam também cerâmicas que as pessoas elas iam lá em Atenas, elas iam nos lugares e eles ficavam ali disputando quem falava mais versos. Eles tinham que decorar esses versos e um falar com o outro para ver quem gravava mais. Então, para você ter uma ideia, as crianças nessa época eram cerca de 27 mil linhas na fase infantil, ali na adolescência, eles já sabiam citar 27 mil linhas. Eles decoravam, eles guardavam. Por isso que você vai ver que o grego ele tem o falar como o sopro da vida. Eles entendiam que primeiro eu tenho que pensar para depois exprimir. Ou seja, eu leio o livro, eu penso, depois eu exprimo. Que foi o que esse psicólogo americano de Harvard estudou. Tá entendendo? E aí que vem dos gregos, né? O falar era tão importante, eles tinham uma linguagem poética tão extraordinária, que quem não falava grego na época era considerado bárbaro. Daí vem a ideia, né? Esse nome bárbaro, eles consideravam bárbaro. Então, meu querido, minha querida, meu caríssimo amigo, não desanima, sabe? Pega uma literatura, leia uma literatura boa, sabe? Pensa no que você leu, tenta de alguma forma colocar isso para a sua vida para que venha melhorar. Eu vou ler para você um pedacinho, tá, do verso de Homero. Olha só, né, a dificuldade que eles passavam. Tá aqui a citação no verso, ó. Ah, ah, se estivesse na flor da juventude, de posse da mesma força que no dia em que preparamos e levamos a cabo a emboscada debaixo das muralhas de Troia. A invasão, eles estavam voltando da guerra de Troia, né? Os chefes da expedição eram Ulisses e o Átrida Menelau. O terceiro era eu, porque eles me tinham designado.
depois de alcançarmos a cidade e a sua alta muralha, acampamos dentro de espessos sarçais, entre as canas de um pântano, acorados debaixo das armaduras em redor da cidade. Sobreveio a noite ruim e glacial Bóreas. Começou a soprar. Sobre nós caía a fria neve que nos apegava como geada, e os escudos se cobriam de caramelo. Todos possuíam mantos e túnicas e dormiam tranquilos, os ombros protegidos pelos escudos. Só eu, cometendo uma imprudência, não me passando pela mente que o frio haveria de apertar a tal ponto. Levar apenas o escudo e o brilhante sim. Tá vendo só? De repente você fala, poxa, essa também é minha dificuldade. Eu também estou passando por luta, eu não sei o que fazer. Então, pega uma literatura, leia e procura se levantar, procura se fortalecer, procura dar valor ao que nós temos na mão hoje. Né? Tanta tecnologia, inteligência artificial, tantos modos. Então, não desanima. Tá bom assim? Então, tudo de bom, uma ótima leitura para você.